Olá, ilustres! Eu sou Gil Silva e você está no Viver é Arte. E hoje nós vamos falar dela, da grande musa da arte brasileira, Tarsila do Amaral. Recentemente eu gravei um vídeo aqui sobre Leonardo da Vinci. E a Mona Lisa, que é a sua principal obra, pode ser considerada a pintura mais famosa da história, mais conhecida por todos. Pois é, se falando do Brasil, qual seria essa obra? Seria o Abaporu, sim, de Tarsila do Amaral. Ou, para quem não conhece o Abaporu, o Homem do Pezão. Tem várias particularidades e curiosidades da vida de Tarsila do Amaral que você talvez não saiba, né? Por exemplo, Tarsila do Amaral ela já foi presa. E onde será que está o túmulo de Tarsila do Amaral? Será que ele é todo decorado com obras maravilhosas? Então, assiste esse vídeo até o final e a gente vai conferir. Bora lá! September we met. Outra informação importante é que as fotos que eu usei nesse vídeo, elas foram tiradas todas da exposição que eu fui da Tarsila do Amaral aqui no MASP, em São Paulo. Tarsila de Aguiar do Amaral nasceu em Capivari, São Paulo, em 1º de setembro de 1886. Ela foi uma pintora, desenhista e tradutora brasileira e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil, ao lado de Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Pitta, chamados de O Grupo dos Cinco. Seu pai herdou a fortuna de seu avô, incluindo diversas fazendas onde Tarsila e seus 7 irmãos passaram a infância. Seus primeiros anos foram passados na fazenda São Bernardo, nas proximidades de Capivari e mais tarde na fazenda Santa Teresa do Alto, em Monte Serrat. Sua infância incluiu intenso contato com a zona rural, nas fazendas onde ela morou, em passeios que fazia com a sua família, nas regiões da fazenda, em suas visitas a seus parentes, que também moravam no interior. Um cenário que vemos posteriormente em suas obras. Ainda na infância, Tarsila passou parte do seu tempo em São Paulo, primeiro na casa do avô e depois num colégio de freiras em Santana, o Colégio Sion. Mais tarde, seus pais a matricularam no Colégio Sacré-Cœur de Barcelona, na Espanha, onde estudou por 2 anos e completou seus estudos. E lá teve seus primeiros contatos com a pintura. Seus êxitos artísticos lhe estimularam a prosseguir e buscar aperfeiçoamento. Ao chegar na Europa, em 1906, casou-se com o médico André Teixeira Pinto. O marido se opôs ao desenvolvimento artístico de Tarsila e exigiu dedicação exclusiva à vida doméstica, levando à separação do casal. Com ele, teve sua única filha, a menina Dulce, nascida no mesmo ano do casamento. Ela se separou logo após o nascimento da filha e voltou a morar com os pais na fazenda, levando Dulce. Ela começou a aprender pintura em 1917 com Pedro Alexandrino e também estudou com o alemão Georg Fischer Elpons. Em 1920, frequenta a Academia Julian em Paris e também estudou na Academia de Émile Renard. Apesar de ter tido contato com as novas vanguardas e tendências, Tarsila somente aderiu às ideias modernistas ao voltar ao Brasil em 1922. Numa confeitaria paulistana, foi apresentada por Anita Malfatti aos modernistas Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Pitta. Esses novos amigos passaram a frequentar seu ateliê, formando o Grupo dos Cinco. Foram responsáveis, junto a outros artistas, pelo referencial ideológico e artístico da Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Tarsila não estava na semana de 22, pois ainda estava na Europa, mas se correspondia com Anita. O grupo defendia as ideias da Semana de Arte Moderna e toma a frente do movimento modernista no Brasil. Em janeiro de 1923, na Europa, Tarsila se uniu a Oswald de Andrade e o casal viajou por Portugal e Espanha. De volta a Paris, estudou com os artistas cubistas, frequentou a Academia de Lotte, conheceu Pablo Picasso e tornou-se amiga do pintor Fernand Léger.
visitando a Academia desse mestre do cubismo, de quem Tarsila conservou principalmente a técnica lisa de pintura e certa influência do modelado legeriano. Em 1924, em meio a uma viagem de redescoberta ao Brasil, Tarsila iniciou sua fase artística pau-brasil, dotada de cores e temas acentuadamente tropicais e brasileiros, onde surgem os bichos nacionais, mencionados em poema por Carlos Drummond de Andrade, a exuberância da fauna e da flora brasileira, as máquinas, trilhos, símbolos da modernidade urbana. Casou-se em 1926 com Oswald de Andrade e no mesmo ano realizou sua primeira exposição individual na Galeria Percier, em Paris. Em 1928, Tarsila pinta o Abaporu, cujo nome de origem significa Homem que come carne humana, obra que originou o movimento antropofágico idealizado por seu marido. O Manifesto Antropófago foi um manifesto literário escrito por Oswald de Andrade, principal agitador cultural do início do modernismo no Brasil. Foi lido em 1928 para seus amigos na casa de Mário de Andrade e publicado na Revista de Antropofagia. O movimento propunha que se devorasse as influências estrangeiras, como no ritual canibal, em que se devora o inimigo com a crença de poder se absorver suas qualidades, para que a arte nacional ganhasse uma feição mais brasileira. Em julho de 1929, Tarsila expõe suas telas pela primeira vez no Brasil, no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, em virtude da quebra da Bolsa de Nova York, conhecida como a crise de 1929, Tarsila e sua família de fazendeiros sentem no bolso os efeitos da crise do café e Tarsila perde sua fazenda. No mesmo ano, Oswald de Andrade separa-se de Tarsila para casar com a revolucionária Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. Tarsila sofre demais com essa separação e com a perda da fazenda, o que leva ainda mais a se entregar ao trabalho no mundo artístico. Em 1930, Tarsila conseguiu o cargo de conservadora da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Deu início à organização do catálogo de coleção do primeiro Museu de Arte Paulista. Porém, com o advento da ditadura de Getúlio Vargas e com a queda de Júlio Prestes, perdeu o cargo. Em 1931, Tarsila vendeu alguns quadros de sua coleção particular para poder viajar à União Soviética com seu marido, o psiquiatra paraibano Osório César. Novamente em Paris, sem dinheiro, trabalhou como operária de construção, pintora de paredes e portas. Logo conseguiu dinheiro para voltar ao Brasil. Com a crise de 29, ela perdera praticamente todos os seus bens e sua fortuna. No Brasil, por participar de reuniões políticas de esquerda, Tarsila é considerada suspeita e é presa por um mês, acusada de subversão. Em 1933, a partir do quadro Operários, a artista inicia uma fase de temática mais social, da qual são exemplos as telas Operários e Segunda Classe. Em meados dos anos 30, o escritor Luiz Martins torna-se seu companheiro constante. Ela se separa de Osório e se casa com Luiz, com quem viveu até os anos 50. A partir da década de 40, Tarsila passa a pintar retomando estilos de fases anteriores, a chamada fase Neo-Pau-Brasil. Expõe nas primeira e segunda Bienais de São Paulo e ganha uma retrospectiva no Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM, em 1960. É tema da Sala Especial na Bienal de São Paulo de 1963 e no ano seguinte apresenta-se na 32ª Bienal de Veneza. Em 1965, separada de Luiz e vivendo sozinha, foi submetida a uma cirurgia de coluna e um erro médico a deixou paralítica, permanecendo em cadeira de rodas até seus últimos dias.
Em 1966, Tarsila perde sua única filha, Dulce, que faleceu de um ataque de diabetes, para seu desespero. Nesses tempos difíceis, Tarsila declara em entrevista sua aproximação ao espiritismo. A partir daí, passa a vender seus quadros, doando parte do dinheiro obtido a uma instituição administrada por Chico Xavier, de quem se torna amiga. Ele a visitava quando de passagem por São Paulo e ambos mantiveram correspondência. Tarsila do Amaral, artista símbolo do modernismo brasileiro, faleceu no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, em 17 de janeiro de 1973, devido a causas naturais. Foi enterrada no cemitério da Consolação, de vestido branco, conforme seu desejo. Na simplicidade de seu túmulo, lembramos da beleza de sua alma. Tarsila do Amaral já foi retratada como personagem no cinema e na televisão, interpretada por Esther Góes no filme Eternamente Pagu, de 1987, Eliane Jardine nas minisséries Um Só Coração, 2004 e JK em 2006. A artista também foi tema de peça teatral, escrita em novembro de 2001 e maio de 2002 por Maria Adelaide Amaral. E também a artista foi homenageada pela União Astronômica Internacional em 20 de novembro de 2008, atribuiu o nome Amaral a uma cratera do planeta Mercúrio. Bom, espero que você tenha curtido bastante esse tour pela exposição de Tarsila do Amaral, que a obra dela é maravilhosa. Se você gostou, deixa sua curtida nesse vídeo e não se esquece também de se inscrever no canal, clicando inclusive no sininho, para você receber sempre as novidades que tem aqui no Viver é Arte e acompanhar todo o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima!